Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos dar início a essa à nossa live. O tema é os desafios de quem compra serviços e produtos de TI para a área pública, né? É um tema que hoje a gente sabe das dificuldades, todos os processos que são envolvidos, né? Quando a gente está trabalhando com a licitação, tudo, né? A nova lei, né? A seleção de fornecedores, como fazer um bom termo de referência, enfim. Hoje é uma conversa, uma troca, onde a gente trouxe aqui os especialistas para apoiar vocês no dia a dia, né, que é esse desafio, né, de você trabalhar e desenvolver um bom termo, uma boa licitação, né, para o seu órgão, né, para a sua entidade. Eu vou chamar então para conduzir, né, para estar conduzindo, a nossa live, o nosso head, né, o Ricardo Costa, nosso head comercial de produtos e serviços públicos na Datainfo, que é diretor voluntário PMI Sharper de Santa Catarina, tem certificações em gestão de projeto pelo PMI e ITIL, especialista em administração global, marketing e recursos humanos e mestre em comunicação pela Universidade de Marília, São Paulo, tá? Então eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. Ricardo, muito obrigada pela tua presença, tá? E boa condução aí do nosso evento, ok? E a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco e aproveitem, tá, gente? São algumas horas para a gente fazer troca e trazer aí conhecimento para vocês, ok? Muito obrigada. Bom dia a todos. Ivia, muito obrigado pela introdução. Eu quero agradecer o precioso tempo de todos que estão aqui nessa live. Também deixar claro que nós temos muita consciência da importância que o tempo tem para vocês e do grau de profissionalismo com as pessoas que estão aqui participando. O que nós vamos fazer aqui hoje, tentar fazer uma primeira iniciativa de construir uma live, né, uma comunidade, onde a gente possa discutir, pensar e repensar sobre a questão das compras públicas, especificamente na área de tecnologia da informação, comunicação e inovação. Então, esse é a nossa circunscrição, é o nosso foco, né? Compras pelo poder público de produtos e serviços de tecnologia da informação, comunicação e inovações. Muito bem. Como um bom diálogo, né, tem que ser como um bom texto. Tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e depois tem que ter uma conclusão. Então, eu queria introduzir essa live trazendo uma reflexão importante sobre o que estamos fazendo aqui, né? Muitos de nós podemos nos perguntar: o que estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui nessa live? E eu queria colocar um pensamento, porque eu entendo que esse tema que nós vamos tratar aqui, que são as licitações, né, os editais, as relações entre o poder público com a iniciativa privada, ele é fundamentalmente de cunho social. O que é que está por trás disso? O que é que nós temos que enxergar no profundo, mais que profundo, dessa conversa que nós vamos fazer hoje? Há uma relação de impacto social. Se o Estado compra bem, se a iniciativa privada entrega bem, quem vai ganhar com isso, no final de tudo? É o cidadão brasileiro. Então, nós estamos aqui falando não de questões comerciais propriamente dita. As questões comerciais, elas são um meio, são meios para que a gente possa tratar melhor a questão social. E é isso que o nosso Brasil merece. É isso que os nossos cidadãos merecem. Um país que compre melhor, um Estado que compre melhor, que faça entregas melhores para os seus cidadãos. Muito bem. E aí me vem à mente um fragmento do poema do Pablo Neruda. Eu sempre gosto de trazer comigo quando estou diante de uma situação como essa de hoje, por exemplo. E o Pablo Neruda, no seu fragmento, diz assim: Esto no es un ensayo geral,
Esto es la vida. Isto não é um ensaio geral, isto é a vida, é a nossa vida dia a dia. Nós passamos grande parte do nosso tempo dentro do nosso trabalho, que hoje está em vários lugares, né? Anywhere, pode ser em casa, pode ser na sede do órgão, pode ser na sede da empresa, mas hoje a matéria do nosso trabalho é a licitação, são as compras do poder público. E, baseado num pensamento confuciano também, né, onde ele diz assim, o verdadeiro conhecimento é saber a extensão da sua própria ignorância. O verdadeiro conhecimento é saber a extensão da sua própria ignorância. Então, nós aqui, tidos como especialista, eu, o Ricardo, o Dr. Jorge Lobe, o Marcelo Ferrari, nos colocamos aqui de forma muito humilde para ser promotores, multiplicadores desse tema que cada vez vem ganhando mais importância na questão social brasileira. E o que nós vamos fazer hoje aqui está muito ligado também a um conceito que vem ganhando força, que é a questão do ISG, né? Ou ESG, ou ISG, ou ESG, como a gente queira pronunciar. Mas a questão está ligada à questão do compliance, que nós vamos perceber que a Lei 8.666, ela inaugura um novo Brasil. Um Brasil mais correto, um Brasil com mais compliance, um Brasil com a regra do jogo mais clara. E agora estamos aí prestes a adotar, né, uma vez que ela já está publicada, que é a Lei 14.133, e essas leis estão para nós, estamos aqui nessa live, como a Bíblia está para o cristão, ou como o Alcorão está para os judeus, e assim sucessivamente. Então, meus queridos, meus amigos, meus colegas de trabalho que aqui estão, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente possa sair daqui hoje melhor do que quando entramos. E que vocês já nos perdoem de antemão, né, porque é a primeira live que nós estamos fazendo e a gente pretende construir isso já dentro desse pensamento, dessa metodologia Agile, né, construirmos juntos, né? E, então, será muito importante o feedback que vocês nos darão sobre o que foi falado, como foi falado, e outras coisas que vocês gostariam que fosse tratado aqui. Não necessariamente por nós, mas nós podemos trazer outros especialistas, porque a extensão da atividade de compras públicas, ela é muito grande. A gente não conseguiria abordar isso em um episódio, 2 episódios, 3 episódios. Então, nós temos a intenção em criar uma temporada aqui, que é a temporada das compras públicas, e hoje seria o primeiro episódio, onde todos nós aqui seremos autores e atores dessa série que nós estamos, de forma muito pretensiosa, né, Ívia? Estamos pretendendo criar e desenvolver. Então, vejam bem, como a Ívia já me apresentou, meu nome é Ricardo Costa, eu sou head comercial da Datainfo, do grupo Datainfo, porém, hoje eu estou aqui muito mais como um profissional da área de administração pública, né? Eu já há mais de 40 anos tenho um relacionamento com o setor público, e tanto já estive do lado de lá, do lado de quem compra, e agora estou do lado de cá, de quem vende. E muito com esse propósito, né? É um propósito de transformar mesmo, transformar o Brasil, né, num lugar melhor, num lugar adequado a essa proposta do compliance, da governança, das políticas claras. E cabe esclarecer para todos vocês, né, que a gente fica bem, né, e eu espero que vocês estejam tão bem, tão animados como eu estou, porque você fica bem quando você faz aquilo que acredita e aquilo que gosta. Compartilhando um pouco com vocês, eu sou um apaixonado pelo direito público, pela administração pública, né? Tanto é que lá na minha casa, a minha filha é especialista em
em administração pública, direito público, a minha mulher é especialista, ambos advogados, né? Especialista também em contratos públicos. Então, e por que eu sou apaixonado por isso? Eu vou explicar bem para vocês. Porque o que acontece? O direito público, as leis, as normas, as regras, ela permite que haja uma justiça maior nas relações entre as partes. Quando tu está na iniciativa privada, você fica muito a cargo do dono da empresa. O dono da empresa ele diz assim, eu quero, eu não quero e pronto. Não há quem consiga mudar esse tipo de postura, né? Às vezes você tem o melhor produto, você tem o melhor preço, você tem a melhor condição e não consegue entregar aquele produto ou aquele serviço porque o dono da empresa simplesmente não foi com a sua cara, não gostou de você. Já no direito público, na venda para a administração pública, isso é diferente. Se o administrador público não gostou de você, não se simpatizou com a sua careca, com os seus óculos e tal, claro que isso vai pesar, mas não vai ser determinante, porque a regra do jogo está posta. O que há é um debate intenso de interpretação e de normatização da regra posta, ok? Então, por isso que eu particularmente gosto dessa matéria e estou aqui hoje muito imbuído em refletir sobre essa matéria. Um outro ponto, por que a Datainfo se propôs, sendo ela vendedora de serviços para a área pública, por que ela se propôs a fazer uma live sobre os desafios de compras do setor público sobre TI, comunicação e inovação? Vou dizer para vocês por quê. Porque nós passamos, eu tenho um time lá no meu departamento comercial, um time altamente competente, especialista, conhece muito bem a regra do jogo, e esse time que está aqui do lado da iniciativa privada tem constantemente recebido questões sobre como montar um termo de referência, como especificar bem o software ou o serviço, como você pode, quais as métricas utilizar, certo? A questão da execuibilidade, quer dizer, existe uma série de questões que a gente vai tratar hoje aqui, naturalmente, de uma forma superficial, porque essa questão é um iceberg, tem tudo aquilo que você vê, e tem mais, muito, muito mais embaixo que você não vê, então isso é apenas um start para a gente tratar sobre isso. E o órgão público, né, ele cada vez mais consciente de que não adianta você, e depois eu penso que o Ferrari vai tratar bem isso, eu não quero roubar a fala dele, né? Mas como a gente conversa aqui, muitas vezes tu tem uma especificação aonde você quer comprar uma BMW e especifica um Fusca, tá? Mas aí tu tem recurso orçamentário para comprar o Fusca e especificou a BMW. Quer dizer, então, esse equilíbrio entre o que eu quero, o que eu posso, as possibilidades reais de mercado, porque também não adianta você imaginar, né, a perfeição num determinado produto, num determinado serviço, e quando tu vai para o mercado não existe aquilo. E aí, pessoal, que eu fico cada vez mais animado com a administração pública, nós vamos ver que aparece ali o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo, o Dr. Jorge Lobe vai poder abordar também aqui na nossa fala de hoje, até porque isso não está normatizado, ainda não está regulamentado, né? Mas o diálogo competitivo, ele tira o operador, o agente público de dentro de casa e coloca ele dentro das empresas para conversar e para entender o que tem, o que é possível e como é que eu vou atender o meu objetivo maior de qualquer edital, de qualquer licitação. Qual é o objetivo maior? Comprar a melhor solução, ponto. Comprar a melhor solução. Nem necessariamente mais barato, nem necessariamente mais caro, mas a melhor solução. E com o advento da pandemia, né, isso ficou muito dinâmico, ficou muito complexo, porque os órgãos públicos não podem fazer concurso, os órgãos públicos enfrentam uma questão de pandemia,
há uma escassez, um colapso de mão de obra especializada no mercado, e a gente precisa, então, encontrar um equilíbrio. E um equilíbrio, já passando a minha fala para outro convidado, o equilíbrio é como uma dança de tango. Quer dizer, ambas as partes têm que dançar bem. Não adianta você ser um excelente bailarino se ela não consegue dançar bem. E vice-versa, ela é uma excelente bailarina, mas o par dela não dança bem. Então, o jogo, que é o ESG, né, que é a questão ecológica, é a questão do compliance e a questão social, é o jogo do ganha-ganha. Não existe vitorioso quando uma parte é lesada dentro do processo. É disso que nós queremos conversar com vocês hoje. E para abordar esse tema, né, de uma forma prática, está aqui conosco o Ferrari. O Ferrari, que é cofundador e vice-presidente do Grupo Data Info. Mas hoje, o Ferrari vai associar a experiência dele como empresário da iniciativa privada, mas antes disso, como mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nos interessa ouvir o Ferrari, porque ele já foi um codificador de código, ele já fez o teste, ele já desenvolveu uma análise do negócio, ele conhece o banco de dados, ele conhece o algoritmo. Então, ele vai juntar esse conhecimento, que dá uma integralidade, que eu acho que isso é um outro ponto importante para todos nós que estamos aqui, porque eu não posso ser um bom comprador ou um bom vendedor se eu também não conheço a questão minimamente técnica para poder atuar nesse setor. Então, Ferrari, cofundador e vice-presidente da Data Info, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui certificações pela Microsoft, Oracle e Exim, e mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação. Então, ele tem a vivência, o conhecimento em processos ITIL, em COBIT, em gestão de projetos, e mais recentemente a questão da metodologia Agile, com todas as suas ramificações. Então, é um papo de alto nível e espero que a gente consiga realmente aproveitar bem o saber do Ferrari. E para nos orientar, nos dar a bússola jurídica, né, nos dar o código legal, porque nós vivemos num mundo que você não pode fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Né? Uma sociedade desenvolvida, ela presta muita atenção no seu código social. Quais são seus códigos sociais? Entre eles, a legislação. Então, convidamos aqui nosso amigo, companheiro já de longa jornada, o advogado Jorge Lobe, presidente do escritório de advocacia Lobe Advogados, auditor para implementação internacional da Associação Brasileira de Normas, participa do Sistema de Gestão Antissuborno pela Academia e mestre em Direito Constitucional e Administrativo pela Universidade Federal do Paraná. O Dr. Jorge tem uma particularidade. Ele, durante muitos anos, e até os dias de hoje, ele advoga para o setor público também. E ele é membro ativo dos observatórios da transparência. Então, esse posicionamento dele é um posicionamento imparcial, aonde deve, e certamente prevalecerá, o entendimento dele sobre a legislação. Feito isso posto, eu vou passar a palavra para o Marcelo, para ele fazer a sua introdução, mas fica já a minha primeira pergunta, que é, Marcelo, como ficará o local de trabalho? Aonde os trabalhadores do setor público, de governos, trabalharão? Em casa? Na sede do governo? Em outros países? Como fica essa situação para você que vende mão de obra, serviços especializados para o governo? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa live hoje, poder contribuir, ouvir também, né, a opinião de vocês que estão participando aí, e a gente falar um pouco desse tema tão importante que é a compra de serviços e produtos de TI para o setor público. Né? É um tema que, às vezes, ele parece simples, mas ele
como o Ricardo falou, ele pode causar muito impacto, né? Uma contratação mal sucedida, ela gera prejuízos, não só prejuízos financeiros, prejuízos sociais, que é o que impacta na ponta do cidadão também, né? Então, é um tema bastante importante que ele deve ter uma relevância muito forte, principalmente do lado público, né? De quem compra efetivamente tanto serviços quanto produtos de tecnologia da informação, né? E também um outro ponto importante também, antes de entrar na tua pergunta, Ricardo, é essa questão de que para onde estamos caminhando em termos de tecnologia dentro do setor público, né? Todos acompanham aí que existe essa forte tendência de governo digital, de transformação digital, né? Que é você entregar serviços para o cidadão na ponta de forma digital, evitando você ter deslocamento, você ter filas, você ter tempo de espera, porque hoje o cidadão ele está cada vez mais esperando do setor público uma entrega mais eficiente, mais rápida de um serviço para o cidadão. E a tecnologia ela permite dar essa escala, dar essa velocidade para o cidadão, né? Então, por isso é cada vez mais importante comprar muito bem serviço de tecnologia ou produtos de TI para o setor público, justamente como o Ricardo falou, para impactar cada vez mais o serviço na ponta para o cidadão. Acho que esse é um fato muito importante que a gente tem que destacar e ter essa preocupação de para onde os serviços do governo estão indo. Eles estão indo para um serviço digital, uma transformação digital, né? A gente tem acompanhado muitos serviços já que são disponibilizados e que nós mesmos estamos utilizando. E como é bom você estar da tua casa no final de semana e você requisitar um serviço digital e ele instantaneamente chegar até você. Então, isso é muito importante, ter essa preocupação de como a gente transforma o setor público de uma maneira mais eficiente com o uso da tecnologia. Acho que só queria fazer inicialmente essa colocação, acho que ela é importante para que a gente entenda o contexto que a gente está inserido. E cada vez mais, nós aqui também do setor privado temos que estar preocupados em levar soluções digitais para o setor público, fazer uma oferta de serviços que possam apoiar nessa transformação digital tão esperada e que é um caminho sem volta, né? Então, a gente tem visto aí, como falei, vários serviços já disponíveis para o cidadão na ponta de forma digital e com um potencial muito grande de crescimento ainda nesse sentido. Então, eu só queria fazer essa colocação antes, Ricardo, para que a gente tenha essa observação aí. Aí, entrando na tua pergunta, Ricardo, e colocando aí essa questão do trabalho, aonde vai acontecer o trabalho? Se vai ser presencial na sede do órgão público, vai ser na estrutura do fornecedor, ou então vai ser home office, ou então vai ser híbrido, né? Para onde a gente está caminhando? O que a gente tem visto e tem associado bastante, e pela experiência que a gente tem, era mais ou menos assim. Todos os serviços, ou a boa parte dos serviços que eram contratados pelos governos, seja ele federal, estadual, judiciário, enfim, todo o setor público, sempre se tinha muito aquela questão assim, eu quero que execute o serviço dentro da minha estrutura, o órgão público, eu quero que execute aqui, eu quero enxergar as pessoas, eu quero ver a produtividade presencial, enfim, várias questões que se colocava como requisito para que os serviços fossem executados dentro da estrutura do cliente. E com o advento da pandemia, aí se quebrou, né, sem planejar, não houve um planejamento para dizer, como é que vai ser? Vamos trabalhar remoto agora? Vamos trabalhar híbrido? Não, chegou a pandemia e todo mundo falou, trabalhar home office. Então, teve uma quebra de paradigma muito grande. E aí o que se viu? Se viu que muitos serviços que eram entregues para o governo, se percebeu que era, sim, possível se fazer de forma remota, seja ela na estrutura do fornecedor, seja ela em home office, de casa mesmo. Então, teve essa quebra de paradigmas aí durante a pandemia. Ela mostrou que, sim, é possível você executar serviços remotos, fora da estrutura do cliente. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente observou no mercado. Obviamente que, primeiro, os contratos não estavam adaptados a isso, os contratos estavam escritos lá, dentro de cada contrato, serviços devem ser prestados em forma local, dentro da estrutura do cliente. Então, existe toda uma questão contratual que está se discutindo ainda, que está se
trabalhando ainda, que não está bem definida ainda, mas foi uma mudança que aconteceu. Então, o que a gente tem visto agora de forma prática? Que muitos contratos, novas licitações estão já prevendo essa questão do trabalho remoto, né? Então, os contratos, as novas licitações já estão aparecendo, e eu acho que isso é bom, né? Até porque também o governo, a área pública, percebeu que vários aspectos, aí, principalmente o custo, né? Você disponibilizar uma estrutura para o fornecedor, energia elétrica, mesa, cadeira, computador, software, todo esse custo que está dentro da área pública se passa para o fornecedor. Obviamente que o fornecedor, no momento de precificar, também vai colocar um custo, só que para ele é mais barato, né? Essa questão aí da estrutura. Então, assim, a gente vê que os novos digitais estão vindo, todos eles, com essa possibilidade de trabalhar remoto, o que é bom, e as empresas também, os fornecedores, estão prevendo isso também dentro da estrutura de cada um. Eu entendo, Ricardo, e demais, que o modelo de trabalho ele vai ser basicamente híbrido, né? Uma parte do trabalho presencial, pode ser na estrutura do cliente ou na estrutura do fornecedor, né? E esse é um caminho que eu entendo que não vai ter volta. Eu, pessoalmente, a gente tem visto alguns movimentos dentro da indústria digital, né? Grandes empresas, agora vocês acompanharam até a Tesla, aí, que o CEO da Tesla aí, ele se pronunciou nas redes sociais dizendo que ele quer que todo mundo volte para o trabalho presencial. Eu também sou um adepto do trabalho presencial, a cultura aqui da DataInfo também é de ter um trabalho presencial, por vários motivos. Uma questão muito cultural, é muito mais fácil você passar a cultura da tua empresa para as pessoas que estão dentro da estrutura da empresa, você consegue se comunicar de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, tem esse ganho que a gente tem de ter esse trabalho presencial, né? O relacionamento entre as pessoas, eu acho que também presencial ele tem uma questão muito mais propícia para o ecossistema, para surgir novas ideias, para surgir discussões, resoluções de problemas. Então, eu sou um adepto do trabalho mais presencial. Mas uma coisa é o que nós, enquanto empresa, enquanto organização, esperamos, e uma coisa é o que a gente enxerga do mercado. Me parece que o mercado vai trabalhar, Ricardo, num modelo mais híbrido, enquanto algumas empresas elas estão entendendo mais para um trabalho presencial. Mas acho que deu uma mescla que a gente vai trabalhar durante aí os próximos anos, e até de maturidade, porque o trabalho, quando ele é remoto, e quando ele foi para remoto, como falei, vários paradigmas se quebraram. Mas existe toda uma questão de você trabalhar a tua produtividade da tua equipe, que também é importante, né? Você saber quanto se entrega e dá. Então, são vários pontos aí que o trabalho remoto, eu entendo que ele vai ser um trabalho mais híbrido, mas 100% remoto, eu entendo que é um modelo que ele tende a se extinguir ao longo aí dos próximos aí meses ou anos, aí ele tem 100% remoto. Eu acredito num trabalho que ele seja híbrido ou então mais tendendo para o presencial também. Que bom, Ferrari. Assim, só para a gente contrabalancear, né, antes de eu passar a palavra para o Dr. Jorge, tem um fator importante na questão do trabalho remoto, que é a questão da redução de custos, né? Eu, por exemplo, tenho um genro que ele é procurador federal e hoje eles estão 100% remoto já há muito tempo. E eles tinham lá uma determinada instalação que custava R$40 mil por mês, aquela instalação. E eles, colocando o trabalho remoto, eles deixaram de ter esse custo de R$40 mil e a eficiência deles aumentou. Então, eu estou colocando esse contraponto porque você colocou muito bem a questão cultural, né? E você vê que há uma mudança, não só nessa questão do trabalho home office, mas na metodologia de trabalho. Por exemplo, quando tu fala em projetos preditivos, né? Quando você fala em projetos ágil, você tem um elemento fundamental nessa mudança, que é a maturidade das pessoas que estão envolvidas no processo. Porque tu tem lá uma metodologia preditiva, onde tu vai prever tudo que vai acontecer ao longo do projeto, e tu tem uma metodologia ágil,
que cada dia você trata as coisas novas que vão surgindo. E eu, como gestor, ex-CEO da BR Conselhos, eu percebia que a metodologia é boa, mas muitas vezes falta o ator, né, a maturidade do ator. Mas eu entendo perfeitamente, eu acho que nós não temos essa resposta ainda, se vai ser remoto, se vai ser híbrido, mas a tendência é que seja híbrido mesmo, para conciliar essa necessidade psicológica, emocional, eu acho que pega muito mais, necessidade psicológica, emocional, social do indivíduo, né? Porque quando nós estamos falando em tecnologia da informação, 90% são as pessoas, então eu vejo que isso realmente a gente vai descobrir ao longo do caminho, né? Nós já tivemos posicionamento de outras empresas, como a própria Amazon. Ela disse, não, eu quero o meu pessoal será todo home office. Agora estão voltando. A própria Tesla, né? Então, eu acho, a Google mesmo, eu acho que a Google causa muito prejuízo quando ela diz assim, ela mostra tendências, né? A Google, num determinado momento, mostrou tendência e muita gente foi para home office ou foi para trabalhar em qualquer lugar, né? Anywhere, em função do que houve, a Google, que houve a Microsoft, mas eu acho que isso é um ponto de atenção também, porque cada país tem a sua cultura, né? E tem o grau de maturidade das suas empresas e dos seus colaboradores. Mas eu queria perguntar, então, para o Dr. Jorge, nessa linha, né? Nessa onda, nessa vibe, Dr. Jorge, a lei brasileira está preparada para tratar os direitos, os deveres do trabalho móvel, né? Vamos até agora expandir um pouco o nosso termo. Nós não estamos mais falando só de trabalho remoto, nós estamos falando de trabalho móvel, porque hoje nós não trabalhamos só remotamente, a gente trabalha dentro do carro hoje. Quando o sinaleiro fecha, você trabalha em qualquer lugar, vamos dizer assim. Temos legislação para isso ou quais serão nossos desafios, doutor Jorge? Ricardo, bom dia. Obrigado pelo convite, participar dessa live com a Data Info. Agradeço também Marcelo Ferrari, a Ilja, que está na coordenação desse trabalho também. Voltando um pouco à tua pergunta inicial, em relação aos servidores públicos, né? Se o trabalho remoto, presencial deles também, considerando a tua experiência pessoal de um familiar que está trabalhando remoto, né? É interessante notar que em 17 de maio agora, para começar a vigorar em 1º de junho, o governo federal editou o decreto 11.072, que justamente dispõe sobre um programa de gestão e desempenho, um PGD, na administração pública federal. Direta e indireta, autárquica e fundacional, ou seja, abrangendo a todos os funcionários, inclusive servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão, empregados públicos da administração pública direta federal, autárquica e fundacional, mesmo os contratados por prazo determinado, estagiários também podem ser submetidos a esse programa de gestão e desempenho, que vai permitir uma avaliação das entregas e remuneração por entregas. Interessante isso, porque nós vamos ter que compatibilizar essa forma de gestão, tá, com uma gestão clássica e constitucionalizada dos cargos e empregos e funções públicas. Mas o governo federal já está se preparando ou já está implementando, de fato, esse programa de gestão de desempenho. Tá? Foi editado pela Secretaria, é um decreto 11.072, de maio, mas para vigorar em 1º de junho, ou seja, super recente, né? E nesse programa de gestão, no artigo 6º desse decreto, tá previsto que esse PGD pode ser adotado nas seguintes modalidades: presencial ou teletrabalho. Então, o poder público ele já está trabalhando com
essas variáveis, tá? E isso deve ser também uma diretriz, tá? Para os governos estaduais e para os governos municipais naquilo que seja possível. Tá? Então, eu acho que, voltando àquela tua pergunta, né? No caso, a gestão ou o trabalho do servidor público, será que ele vai voltar a ser presencial? Eu acho que, em grande parte, ele vai ser presencial, mas, em grande medida, também ele vai assumir definitivamente uma possibilidade de trabalho remoto. Tá? Mas aí, justamente, o governo já busca estabelecer as métricas da prestação desse serviço. Em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, nós tivemos a medida provisória 11.108, de março, tá? 25 de março, e 11.109, também de março de 2022, que buscaram justamente estabelecer as condições de gestão do teletrabalho, do trabalho remoto. Tá? A normatização ela foi construída, ela está sendo construída, mas muito dela vai ficar ainda para uma definição nas regulamentações e também na jurisprudência. Muitas circunstâncias fáticas concretas, problematizadas, vão parar no judiciário, e o judiciário vai ter que dizer muito acerca da aplicabilidade dessas normas. Mas, de fato, a legislação ela está se preparando para esse trabalho remoto, tá? Porque é uma realidade. O direito vem a reboque, o direito sempre vem a reboque da realidade, né? E a administração pública, no caso o legislador, aí operando na possibilidade legislativa do Poder Executivo, editou as medidas provisórias que já estão tratando desse assunto. E o mercado de trabalho, tá, está se vendo em dar solução à produtividade diante dessa nova realidade. Mas eu acho que sim, a administração pública, o Poder Legislativo, ele tá operante nessa parte. Ótimo, Jorge. Realmente, a gente entende que ampliou o leque de possibilidades, né? E quando se amplia o leque de possibilidades, como você ia ao mercado, né? Quando tu tinha uma marca de leite, tu já sabia o que comprar. Agora tu chega lá, tem 20, 30 marcas de leite, tu fica sofrendo até para comprar, né? Quer dizer, aumenta as possibilidades. Muito bem, eu acho que, voltando a enfatizar a nossa proposta, né? Você vê que a modalidade de trabalho é um desafio, e nessa fase de transição ou de definição, está sofrendo quem compra e está sofrendo quem vende, porque ninguém sabe exatamente ainda qual é o melhor modelo, não é isso? Então, isso vai aparecer de forma muito forte no termo de referência, nas especificações, né? A gente sabe que o processo de compra se dá onde você tem um problema, você tem uma necessidade e você vai operar para atender aquela necessidade do agente ou do órgão público, seja direto, autárquico, enfim, indireto também. E aí, Ferrari, o que eu pergunto para ti é assim, o termo de referência, ele é peça fundamental num edital, porque é ali que tu vai dizer o que você quer, como você quer, quando você quer e quanto você pode pagar. Então, nós temos pelo menos duas grandes peças no edital, que é a questão da constituição jurídica, contábil, e a questão técnica propriamente dita. E eu que estou aqui no dia a dia com você, e que a gente passa a maior parte do tempo analisando os termos de referência, né? E cada um vem de um jeito, né? Cada órgão público, tu pega a ANS, tem uma abordagem, tu pega o Ministério das Relações Internacionais, tem uma abordagem, cada um tem uma abordagem. E você vê
que tem uns que estão melhores elaborados do que outros. Conta aí para nós quais são essas dores que você tem quando recebe um termo de referência. Ricardo, esse realmente é um assunto bastante importante, sensível, né? Termo de referência, né? É como você falou, qualificações financeiras, qualificações técnicas. Então, isso volta àquele assunto que eu coloquei na minha fala inicial, né? Uma contratação que ela é frustrada por N motivos, ela gera impactos dos mais diversos, financeiros, sociais, enfim, é um prejuízo muito grande para a administração pública, né? Quando você faz. Então, essa questão da qualificação dos termos de referência, a elaboração do bom termo de referência, ela é muito importante. Ela é muito importante. Deixar muito claro a regra do jogo. O termo de referência é onde se diz qual é a regra do jogo que eu quero jogar. Vou jogar uma partida de futebol e eu quero uma regra do jogo bem especificada, bem detalhada, que fique claro para todos que vão participar desse certame, dessa licitação. Então, é muito importante que você defina muito claramente a regra do jogo, detalhe muito o teu termo de referência e que não tenha medo de discutir. Aqui a gente vê muito, o órgão público ele faz um termo de referência dentro de casa, ele fecha 4 chaves, ele não quer participar. E a lei permite que você troque ideias, faça consultas públicas. A gente participa de alguns casos, de alguns órgãos públicos, que eles elaboram um esboço do termo de referência e fazem uma consulta pública, né, para trocar ideias, colher sugestões de quem vai executar. Porque, às vezes, o órgão público ele vai lá, ele desenha um termo de referência na visão dele, né, no modo que ele está aí. Às vezes, mudou, tem outras formas de você especificar, de você definir. Então, um primeiro ponto que eu sempre falo para os órgãos públicos é compartilhem esse termo de referência, troquem ideias com empresas, com iniciativa privada, para que esse termo de referência, quando ele é publicado, ele realmente ele saia com o que se aplica no mercado, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre costumo falar para os clientes públicos. Não fique com o termo de referência fechado a 4 chaves. Claro que quem vai definir, quem vai escrever é o órgão público, mas é o momento de você consultar, fazer uma consulta formal, convidar outras empresas do mercado para discutir o que você quer contratar, se é a melhor forma, né? Eu dou um exemplo prático. Na semana passada, um cliente nosso, ele já fez 2 licitações, e as quais nós não participamos, porque nós não concordamos com aquela forma de contratação. E aí o órgão público voltou e marcou uma reunião e quis entender, mas por que a Datainfo não está participando? Qual o motivo que a Datainfo não participou? Aí eu fui claro e falei, olha, nós não participamos porque esse modelo de contratação que vocês estão tratando, ele não é o ideal. E tanto não é o ideal que a licitação que vocês fizeram, uma licitação lá de 20 e poucos milhões, 4 empresas participaram. 4. E dessas 4, uma delas é aquelas que está ali para participar, uma foi uma empresa que participou sem saber o que estava fazendo, e, de fato, duas empresas participaram do pregão. E não é que tinha restrição técnica de participação, é que o modelo de contratação que esse órgão público estava fazendo não é um modelo que as empresas da iniciativa privada têm interesse. A iniciativa privada, as empresas têm interesse em participar. Elas querem vender para o governo? Sim, elas querem, mas elas também querem que seja algo que seja factível, uma coisa que você execute, consiga entregar e consiga ser remunerado por aquilo que você entrega. Então, sabe, essa comunicação que o órgão público tem que fazer com o mercado tem que ser mais utilizada. Faz uma consulta pública, algo formal. Quando você vai contratar uma licitação de um valor maior, para evitar justamente o quê? Aquele fracasso que tem depois. Né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de sugerir. Quem é comprador aí, ficar atento a isso. Se você tem dúvida, chame outras empresas, faça consultas públicas para que os fornecedores participem e deem as suas sugestões. Se vai acatar ou não, é uma decisão única, exclusivamente do órgão público, mas que saiba que é possível e ouça as ideias. Então, esse é o primeiro ponto aí do termo de referência, Ricardo, que eu gostaria de colocar. O segundo ponto, que também é uma coisa que também muito órgão público me questiona e eu falo muito isso, é a qualificação técnica. Aí vem um órgão público e fala assim, mas qualificação técnica, se eu colocar muito jurídico, vai bater, o jurídico não vai... O jurídico aqui, o jurídico aqui. E eu sempre falo o seguinte, quem vai executar não é o jurídico. Quem está contratando, o jurídico tem que cuidar com a legalidade. Mas dizer se aquela qualificação técnica ela é
boa ou ruim, primeiro tem advogados aqui, está o doutor Jorge também participando, não tem esse conhecimento técnico. E quando se faz uma qualificação aberta, que qualquer empresa pode participar, você tem que entender que qualquer empresa vai participar e qualquer empresa vai ganhar. E essa qualquer empresa vai te entregar qualquer coisa, né? E aí entra o que eu falo, do prejuízo, do tempo perdido, porque depois que uma empresa entra, assina o contrato, para você tirar ela, no mínimo 1 ano. É 1 ano que você perdeu de tempo. Aí depois, até você contratar outra, ela começar a te entregar, se você der certo e conseguir uma empresa boa que te entregue, é mais 6 meses. Quer dizer, você perdeu 1 ano e meio de resultado que você pode entregar na ponta para o cidadão, de resultado, e fora a questão financeira. Então, a qualificação técnica, ela é muito importante que você faça uma boa qualificação técnica. Que realmente... eu sempre digo o seguinte, olha só, é aqui o que eu falo, jogo de terceira divisão é um tipo de jogador, jogo de segunda divisão de futebol é outro tipo de jogador, e primeira divisão é outro tipo. E campeonato europeu é outro tipo ainda. Né? Então, assim, em que momento está o órgão público? Né? Quem que eu quero contratar? Um jogador que tem que atuar na terceira divisão, na C, um jogador que tem que executar lá a Série B, ou a Série A, ou o Campeonato Europeu. Você tem que entender o momento que você vive, o que você quer contratar. E se você quer contratar um jogador de primeira divisão, um jogador que vai fazer gol, que vai te dar resultado, a qualificação técnica tem que ser feita para aquele jogador. Né? E a história assim, ó, se eu quero um jogador, o cara tem que jogar futebol, ele tem que ser um centroavante, beleza. Eu estou dando um exemplo prático para que todos entendam. Né? Então, assim, se eu explicar assim, ó, eu quero um jogador que é um centroavante que já jogue futebol profissional há 6 meses, sei lá, 6 anos. Vai vir lá, vai aparecer para ser contratado. O cara que joga lá a série D, ele já joga há 6 anos, ele é centroavante. O cara da Série B... E assim, qual que vai ser o mais barato que vai ser contratado? O cara da Série D. E qual o resultado você tem no jogo de futebol? Do cara da Série D, você não pode esperar o resultado do cara da Série A ou do Campeonato Europeu. Então, assim, isso que eu sempre falo, especificação técnica tem que ser bem feita, você tem que olhar o seguinte, o que eu espero enquanto um órgão público? Um jogador da Série A, B, C, D ou E. É isso que a gente tem que... E tem uma coisa interessante aí também, né? Que um dos objetivos é você gerar competitividade, né? E o que acontece? Se você faz uma qualificação técnica ou aquém da sua necessidade, ou além da sua necessidade, você pode restringir a competitividade. Se você é muito exigente e você consegue poucos competidores, se você é pouco exigente, você cria um canibalismo, quer dizer, muitos competidores que não têm condições de entregar vão participar, né? Então, eu pergunto ali para o doutor Jorge, como é que a lei trata isso? Como é que ela encontra uma doseometria para que o órgão público, o comprador, nem exagere na exigência e nem relaxe nas exigências? Bem, Ricardo e Marcelo, nessa live nós temos vários servidores públicos, devemos ter vários servidores públicos cujas atribuições sejam justamente a de construção de termos de referência e o estabelecimento de critérios de contratação, critérios técnicos de contratação. Eu tenho claro para mim que essa é uma das maiores dores desses servidores, é uma das maiores dificuldades. Me arrepia pensar como eles enfrentam no dia a dia a construção desses termos de referência, tá? Porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Eles sabem muito bem. Tá? O serviço público, ele, de modo geral, ele está muito bem preparado, são pessoas bem preparadas e que buscam a capacitação nas suas funções. São bem selecionados e, normalmente, eles têm muito claros valores, tá? Relacionados à administração pública em geral, de probidade administrativa. Eles sabem muito bem o que é ser probo administrativamente e também sabem muito bem
a importância de uma boa contratação pública, seja para a economicidade do poder público, seja para o atendimento final do interesse público de toda a comunidade, e sabe também que essa contratação ela deve levar em consideração também os interesses do privado que contrata. Tá? Nós temos na Lei 14.133, nitidamente, uma evolução em relação à agregação de concepções que foram consolidadas, refletidas durante muito tempo na vigência da 866. E nesse ponto, a gente tem que ter bem claro, tu falasse muito bem, a contratação pública é uma regra de direito público. O que caracteriza as regras, as normas de direito público é justamente a presença do Estado nas relações jurídicas com predomínio em relação ao privado. Ou seja, no final das contas, e o Ferrari está correto, ele vai dizer o seguinte: os termos da contratação pública são ditados pela administração pública. E isso vai continuar sendo, é assim pela 14.133 e pela simples disposição constitucional do predomínio do interesse público sobre o interesse privado em determinadas matérias. E a contratação pública é uma matéria com esse escopo. De toda forma, no entanto, a gente vê que, em que pese ser uma regra, a contratação pública ser regra de direito público, submetida às regras de direito público, mais e mais existe uma disposição dialógica, do setor público com a construção, em par e passo com o setor privado, das condições de contratação. Tá? Então, esses agentes públicos que estão envolvidos na construção dos termos de referência, eles também estão bastante atualizados em relação à necessidade de que essa relação com o setor privado, prestador de serviço, principalmente prestador de serviço numa área tão sensível quanto é a área de TI, seja uma relação construída a partir de um entendimento da realidade das condições de prestação de serviço, logicamente das necessidades do poder público, mas também das condições necessárias para que o setor privado possa prestar esse serviço com adequação e eficiência. Então, mais e mais, a gente coloca essa disposição e essa vocação dialógica do setor público em relação ao setor privado como uma tendência crescente. E eu acho que é isso que o Ferrari está reclamando. É isso mesmo, Jorge. E eu acho que isso é extremamente salutar. Agora, em relação ao que a lei determina em relação ao que seja um termo de referência adequado, tá? Com especificações técnicas, eu te digo que isso que a definição da correção de um termo de referência e da adequação dos critérios técnicos adotados, isso é tópico, tá? Caso a caso, e inclusive por se tratar de uma discricionalidade da administração pública, tá? A sindicabilidade desse aspecto, ela pode ter uma resistência, mas ela acontece, tá? A partir de princípios de economicidade, eficiência, legalidade e de resultado de atendimento a interesses públicos primários. Mas a construção de um termo de referência e a adequação dele aos princípios de competitividade, por exemplo, tá? Isso só pode ser analisado topicamente. E havendo qualquer desconformidade, quem entenda desconformidade, é o Poder Judiciário que vai ter que dar a solução. Tá? É por isso que há necessidade de um aprofundamento, e o setor público tem se aprofundado, tá? Buscando estabelecer
termos de referência cada vez mais adequados, tá? Justamente ponderando, sopesando os princípios do interesse, do atendimento ao interesse da administração pública, a economicidade e também a máxima participação possível da concorrência para que se traga aquela proposta mais vantajosa. Mas o que fica definido ao final é que vai ficar ao escrutínio da administração e do Poder Judiciário, tá? Se for o caso de qualquer atentado a quaisquer desses princípios que devem ser sopesados nessa hora. Não é uma função fácil fazer um termo de referência adequado, principalmente numa área tão sensível e complexa como é de TI. É tópica a solução. Jorge, olha, eu quando vejo os termos de referência, eu digo assim, meu Deus, isso aqui é uma tese de mestrado. Isso aqui é uma tese de mestrado, porque é muita pesquisa, é muita discussão, é muita elaboração para você conseguir ser aprovado na sua tese de mestrado. Agora, você falou de uma palavra-chave muito importante, que é o diálogo, o dialogismo, né? O dialógico. E isso hoje é possível em função da tecnologia da comunicação, né? Porque eu sou de uma época em que você tinha que viajar 200, 300, 500 quilômetros para conversar com um agente público. Então, você precisava de uma semana para ir, voltar e conversar sobre o termo de referência, como isso era feito, como deve ser feito, etc., etc. E também havia uma precariedade na transparência de como as coisas eram feitas. Hoje não, hoje com a tecnologia da informação, e é ali depois que a gente vai poder falar um pouco, se der tempo, sobre o diálogo competitivo, pode ser uma conversa até gravada, pode ser até uma conversa pública, pode ser um diálogo público. E aí eu volto a pergunta para o Ferrari, que um dos participantes aqui mostrou essa preocupação, a Aline Rocha. Ela pergunta assim, Ferrari, e como é feito essa consulta pública? Eu sei que nós vivemos recentemente um episódio sobre o posto de trabalho. Você poderia explicar um pouquinho para todos nós como isso funciona? A consulta pública, ela basicamente é bem simples, é você fazer um documento formal, fazer uma publicação formal dentro da instituição pública, convidando as empresas a participarem em tal data, em tal horário, e como você falou, usando já o uso da tecnologia. Nós participamos recentemente de uma discussão dessa na CAPES. A CAPES vai licitar um contrato agora na área de tecnologia, e ela agendou uma consulta pública onde vários fornecedores puderam participar e opinar sobre o modelo de contratação, modelo de remuneração e assim por diante. Eu acho que isso que engrandece aí essa questão aí da elaboração, da participação do mercado na elaboração dos editais. Então, é um processo bastante simples, fácil, né, Ricardo? Como você falou, é gravado, fica um documento público ali que estava se discutindo, como está sendo essa live aqui, é basicamente assim que se faz uma consulta pública. Você agenda uma data, um horário, faz uma publicação formal, né, divulgando essa consulta pública e, obviamente, faz o convite para várias empresas participarem dessa consulta pública. E isso realmente bem produtivo e ajuda bastante, que é o exemplo que eu dei lá daquele cliente que nos perguntou por que não participaram da licitação. Talvez se tivesse feito essa consulta pública anteriormente, convidado vários fornecedores, eles teriam um feedback dizendo, olha, esse modelo de contratação não é interesse do mercado privado em participar, né? Que é a história do posto de trabalho, onde você basicamente vira uma empresa de recrutamento e seleção, uma empresa de RH, não uma empresa de tecnologia. Talvez, se esse modelo de contratação interesse o governo, ele tem que direcionar as contratações para empresas de recrutamento e seleção, empresas de RH, para fazer as contratações nesse formato, não empresa de tecnologia, que não é o objetivo dela ser uma empresa de recrutamento e seleção. Então, essa questão, só para contribuir nesse assunto ainda, de participação de termos de referência, a boa elaboração é sim você escrever como vai contratar, isso é muito importante, tá, pessoal? Parece que quem está ouvindo aqui, mas para nós que vivemos do outro lado e participamos, como o Ricardo falou, todo dia a gente lê e discute termo de referência e você vê de toda sorte qualquer tipo de termo de referência feito, né? E aonde você vê que existem aqueles que são bem feitos, bem elaborados, e tem aqueles que
peco muito na forma, deixo muito de lado alguns aspectos muito básicos das contratações para a área de tecnologia. Como o doutor Jorge falou, contratação de serviços ou produtos da área de tecnologia, eles são mais difíceis, é diferente de você contratar um serviço de limpeza, um serviço de assessoramento administrativo, enfim, vários outros serviços. Ou então, contratação de produtos, vou contratar caneta, papel, mesa, cadeira, é muito mais palpável. Software e serviço de tecnologia, eles são muito virtuais, é mais difícil você ter esse conhecimento dentro de casa. Por isso que eu sempre sugiro essa questão da consulta pública, ou então a discussão com fornecedores, chamar para conversar. Isso não é direcionar uma licitação, é você buscar conhecimento fora do que você não tem dentro de casa, né? E a lei permite você fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa com o mercado sobre como você vai contratar. E como você vai contratar, os modelos de contratação. A gente está numa discussão, e eu acho que depois a gente vai entrar mais, né, Ricardo? Que são os modelos de contratação que hoje seja de serviço e produto. Eu entendo que produto já está mais consolidado, já está mais evoluído, né? Tem lá um rol de requisitos técnicos que você exige da tua solução, e depois ainda você tem a história da POC, onde se faz a validação daquele que vai ganhar antes de assinar o contrato. Então, está mais maduro. A área de serviços ela precisa evoluir mais, e aí tem várias discussões aí de como buscar esse modelo de contratações. Hoje você pode contratar serviço de tecnologia por vários modelos, que é o que eu falo, modelos que são mais atrativos para o mercado e modelos que são menos atrativos no mercado. Né? A história do posto de trabalho, que agora está uma discussão muito grande, né, Ricardo? E que tem vários pontos a serem discutidos aí. Mas eu acho que, só para finalizar esse tema, Ricardo, rapidinho, da termo de referência, eu acho que o termo de referência ele pode ser discutido, ele pode ser tratado e realmente fazer algo que efetivamente traga resultado para o cliente, né, para o órgão público, e que tenha uma boa qualificação técnica. Daquilo que você falou, os competidores, não restringir competidores. Né? É importante eu não restringir, mas é importante também que eu falo. Você quer contratar jogador da Série A, não adianta você abrir para que os da Série B, C e D participem da tua contratação. Então, tem que entender o que você quer para o teu órgão público. Né? Então, é mais isso para finalizar esse assunto. Não, está perfeito, Ferrari. É até interessante, né, a gente fazer uma análise, eu diria, mais semântica da palavra ali consulta pública. Você sabe que tem sociedades muito desenvolvidas que a alta direção, mesmo dentro da família, um pai, um avô, um tio, não toma nenhuma decisão sem consultar alguém. Então, quando você fala consulta pública, é como se você pedisse uma consultoria pública. Então, não há demérito nenhum, porque aí tu tem uma consultoria abrangente, gratuita, e aonde vão se manifestar ou manifestarão pessoas qualificadas para aquilo. Então, eu acho que a consulta pública pode ser entendida como uma consultoria. Como posso fazer melhor aquilo que eu quero fazer? Agora, Ferrari, um outro ponto, né? A gente já está caminhando bem aqui na nossa live, estamos conseguindo abordar tudo aquilo que nós nos propusemos, é a questão da métrica. Porque, assim, é princípio do bom gestor, Quem não mede, não gerencia. Né? A medição está em tudo. Né? É na pressão arterial, é na glicose, é no batimento cardíaco. Quer dizer, a gente vive o dia todo medindo a nossa performance, seja de ordem física, de ordem moral, de ordem profissional, etc., etc. Então, a métrica, dentro dos editais, dentro dos termos de referência, é outro requisito super importante. Só que, assim, você não pode dar a mesma dose para uma criança de 2 anos, ou de, sei lá, de 10, 20 quilos, para uma pessoa de 100 quilos. Quer dizer, tu tem que ter uma dose certa, uma métrica certa e parâmetros certos. Eu imagino quanto tempo a ciência demorou para dizer que o colesterol bom é tanto para cima, é tanto para baixo, que a glicose é tanto para cima, é tanto para baixo. Então, é natural que haja um problema, haja um conflito hoje de métricas, porque a administração pública ela está procurando, eu tenho visto isso no meu dia a dia, a melhor métrica para medir aquilo que é entregue. Então,
nós estamos numa fase de construção, numa fase de evolução, não é numa fase de críticas. Mas eu queria que você trouxesse aqui para nós as métricas que estão sendo utilizadas hoje, pelo menos umas 3 delas, né? E quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessa métrica. É com você, Ferrari. Eu acho assim, Ricardo, como eu falei, nós estamos falando aqui de contratações de produtos e serviços. Quando a gente fala em produtos, é mais fácil de contratar, a métrica a gente sabe qual é, né? Então, você tem uma boa definição, você tem lá um conjunto de requisitos que você define. Depois, antes de assinar o contrato, você faz o que a gente chama de POC, que é validar o que o produto de fato tem com aquele requisito que foi colocado no edital. Então, é mais tranquilo a forma de contratação. Aí hoje se contrata aí produtos pelo modelo de SaaS, né? Você vai pagar por um consumo daquele produto e assim por diante. Na área de serviços é um pouco mais difícil. Daí as métricas aí são as mais variadas, né? Mas eu sempre falo o seguinte, que existem métricas que já são mais populares, mais utilizadas, mais fáceis, e existem métricas que são as inovações aí que a administração pública vem trazendo. Então, assim, hoje, em termos de métricas, a gente vê pelo mercado aí, basicamente, aí são, na contratação de serviços de tecnologia de informação, aí, são aí, basicamente, aí, 5 modelos de contratação, né? Um modelo de contratação é análise de ponto de função, que é o chamado FPA, que é uma métrica já largamente utilizada pela administração pública, né? Ela começou muito forte lá entre 2008 e 2009, né? Depois ela teve um declínio. Depois o governo também começou a utilizar as contratações por catálogo de serviços, as chamadas HST, UST, UPST, MAT, assim, várias métricas, mas, na verdade, são nomes diferentes, mas a ideia é você ter um catálogo de serviço e dizer, eu vou te pagar por aquele catálogo de serviço. É igual o ponto de função. O ponto de função, para quem não conhece, eu conheço, só para a gente também só relembrar, é você pagar por aquilo que você entrega. Eu vou fazer algo e vou te entregar, você vai medir e você vai pagar o fornecedor. É um modelo que eu acho bastante justo, porque é uma garantia que o governo só pague aquilo que efetivamente ele recebeu, ele mediu e recebeu. O catálogo de serviço ele surgiu em virtude de que em alguns casos, o FPA, a análise de ponto de função, ela não cobria, né? Existiam em alguns serviços que eram executados pelo fornecedor e que não eram cobertos pela análise de ponto de função. E aí ficava naquela, tem algumas atividades que a iniciativa privada executa e não é remunerado. Mas, enfim, aí surgiu o catálogo de serviços, que aí você pagava também por entrega. É uma segunda métrica. Você é o seguinte, olha, quanto você me cobra para fazer a instalação de sistema operacional em um computador? Aí eu te cobro R$30. Toda vez que você vai entregar a instalação do sistema operacional, eu te pago R$30. Toda vez que tiver que formatar um computador, eu pago R$100. E assim por diante. Então, você tinha lá um rol de atividades, o que a gente chama de catálogo de serviços, e para cada vez que fosse executado aquele item lá daquele catálogo, você pagava um preço fixo para o fornecedor. Então, é o catálogo de serviço. E aí, cada unidade do catálogo de serviço, você pagava por aquele valor fixo, né? E mudava a nomenclatura. Em alguns casos, chamava de HST, outro pagava de UST, UPST, MAT, enfim, várias variações. Um outro modelo também que tinha mais no passado e que é pouco utilizado é a hora de trabalho. Você paga um profissional pelas horas que ele disponibiliza para você. Então, você paga no final do mês, no final de um período, você soma quantas horas forem entregues e você remunera o teu fornecedor. Existe um modelo que ele era forte no passado, ele perdeu força e agora voltou, que é o posto de trabalho, né? O posto de trabalho é você pagar por um posto de trabalho. Você fala assim, eu vou contratar um analista de sistemas, eu quero aqui esse analista por 168 horas mês, e eu vou te pagar por esse posto de trabalho. Um pagamento fixo, mensal, que você paga por aquele posto de trabalho. Então, essa é uma outra modalidade que também se contrata hoje na administração pública, né, por serviço de TI. E um outro modelo também que também é utilizado em menor escala, é você fazer um pagamento fixo, que a gente chama, você vai, por exemplo, por um conjunto de serviços, você vai receber um valor fixo, não importa quantas pessoas, quantas horas ou quanto você vai gastar. O governo, o agente público vai te pagar
um valor fixo mensal para sustentar aquele serviço. Por exemplo, eu tenho um sistema financeiro, eu quero que esse sistema aqui você corrija erro, problemas de suporte, quanto você vai me cobrar por mês para deixar esse sistema ativo, funcionando sem problemas. Então, é o que a gente chama de sustentação de sistemas, é um valor fixo, você cobra X reais por mês para manter aquele sistema operando, funcionando e disponível para os usuários. Então, basicamente, hoje, na área de tecnologia, tem essas 4 métricas, né? Análise de ponto de função, catálogo de serviços, hora trabalhada, posto de trabalho e sustentação, que é um valor fixo mensal que é pago por um determinado fornecedor. E aí, claro, né, Ricardo, aí, cada um desses modelos tem as suas vantagens e desvantagens, mas, para mim, eu hoje, olhando, e o que eu vejo em termos de área pública, existe um deles que é o mais danoso, que é o mais prejudicial, tanto para o fornecedor, tanto para o órgão público. O órgão público talvez ainda não percebeu, mas também ele é prejudicial, que é o posto de trabalho, é aquele que você contrata a pessoa para estar lá dentro, 168 horas, você vai pagar fixo, ela entregando ou não entregando, você vai pagar. Aí chega alguém e fala assim, não, mas calma, esse modelo ele tem SLAs, se você entregar menos, eu vou te pagar um pouco menos. Se você não entregar com qualidade, eu vou te glosar. Ok, você vai ter esses deflatores, mas lembre que você vai sempre pagar. Mesmo que o cara estiver lá não entregar nada, alguma coisa você vai pagar, né? Então, assim, aquela coisa assim, você pode ter o cara lá dentro trabalhando para você, não te entregar nada, mas você vai pagar por ele. É o pior modelo que você tem hoje disponível, aquele modelo que nenhum fornecedor hoje de tecnologia de informação, ou poucos deles, estão dispostos a executar esse tipo de trabalho, porque é muito mais uma gestão de mão de obra. Mas, como eu falei anteriormente, você vira basicamente uma empresa de recrutamento e seleção, recruta a pessoa, coloca lá para trabalhar no órgão público. Aí tem vários problemas associados, porque você define um valor que você vai cobrar fixo por aquela função, aí fica o funcionário lá 5 anos trabalhando, você não consegue dar um plano de cargos e salário, porque você recebe um valor fixo do órgão público. Então, de todos esses modelos aqui, Ricardo, o pior disparado, no meu ponto de vista, e o que eu tenho visto, é o posto-trabalho. Então, você sempre vai pagar, se você não tiver nenhuma entrega, você vai pagar. E, como eu falei, pode chegar alguém e falar assim, não, mas eu tenho glosas, eu tenho deflatores se não entregar. Beleza, você vai reduzir o pagamento, mas alguma coisa você vai pagar por esse posto de trabalho que está lá, o que é o pior cenário, porque você vai pagar e, às vezes, não vai ter entrega nenhuma. Enquanto tanta modalidade de análise de ponto de função, catálogo de serviço e trabalho fixo, também você vai só pagar por entregas que você efetivamente vai estar fazendo. Então, resumidamente, Ricardo, são essas métricas que a gente entende. Como eu falei, o pior modelo é o do posto de trabalho, né? Um modelo burro, um modelo que não agrega valor, não cobra eficiência do fornecedor, enquanto, por entregas, quanto mais eficiente for um fornecedor, mais entrega ele vai ter, mais resultado o órgão público tem e, coincidentemente, mais serviço entregue lá na ponta para o cidadão também que vai consumir esse serviço. Muito bem, Ferrari. Eu acho assim, até queria pedir para a minha colega Ivy anotar ali que esse tema merece uma live, porque, pelo que eu conheço, o Ferrari não conseguiu abordar tudo sobre o posto de trabalho, porque, recentemente, ele participou de uma consulta pública e conseguiu apontar 230 itens negativos do posto de trabalho. Fundamentalmente, o item mais pesado é que a empresa que vende o serviço não consegue ganhar pela eficiência, né? Esse é o grande desafio entre uma empresa, a empresa A, prestadora, e a empresa B, prestadora. Qual delas é mais efetiva, entrega mais em menos tempo, no melhor custo? Mas isso é um assunto para a gente tratar numa live especificamente. Mas ainda nesse assunto, doutor Jorge, eu queria perguntar para o senhor, porque o que eu percebo? Se essas métricas estão contempladas na lei ou se a administração pública ela tem a discricionariedade para definir essas métricas. Porque eu vejo que, nos últimos anos, surgiram várias métricas, e eu não me recordo de nenhuma delas estar
regulamentada ou contemplada na lei. Então, se há algum apêndice legal do Tribunal de Contas, do AGU, enfim, que possa... Porque, assim, por que eu levanto essa questão? Essas métricas têm sido as grandes motivadoras de conflitos contratuais, né? Porque delas vão surgir as glosas, delas vão surgir as penalidades, delas vão surgir os cancelamentos de contratos. Quer dizer, então, essa métrica, a métrica a ser escolhida, ela é fundamental para harmonizar a relação contratual. Doutor Jorge. Os principais conflitos que surgem no transcurso da prestação de serviço contratado dizem respeito, por exemplo, no pós-trabalho, nesse elenco de reclamações que o Ferrari colocou na consulta pública, tá? Eles dizem respeito realmente a circunstâncias que aparecem no transcurso de uma prestação de serviço que não contempla uma medição de entrega, tá? E aí realmente as coisas ficam mais complexas, tá? E os conflitos acabam por existir. Aquelas circunstâncias, aquelas métricas que trabalham mais com entrega, que são análise de ponto de função, catálogo de serviço e o pagamento fixo, tá? De sustentação de sistema, elas são métricas mais bem estabelecidas e que geram menos conflito. Existe uma aparência de complexidade em relação à análise de ponto de função, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o roteiro de métricas do SERPRO, tá? Que é um documento grande e é um documento básico de avaliação de medida de tamanho funcional de projetos de TI, a gente pode parecer complexo, mas na operacionalização ele se mostra bastante viável, e ele evita uma série de percalços e dúvidas na hora da medição do trabalho. Realmente a lei não trata sobre métricas aplicadas em uma determinada situação. Isso cabe à administração definir. Se eventualmente se verificar que uma métrica é absolutamente inadequada para uma espécie de serviço, tá? Fora até dessas métricas mais usuais, é lógico que isso pode ser questionado. Mas tens razão, não tem uma definição legal das métricas adequadas. Então, dentre essas 5 métricas elencadas pelo Ferrari, tá? Cabe à eleição da própria administração pública definir aquela que mais lhe convém para a circunstância a ser contratada. E não há realmente um impeditivo à adoção de determinadas métricas. Mas, sem dúvida nenhuma, existem as que sejam mais convenientes para a administração pública em face do adjornamento, da atualização de uma concepção de controle e de gestão, tá? E que se posta como mais adequada, mas não necessariamente obrigatória. É isso. Ótimo, Jorge. Entendi bem, Marcelo. Realmente, eu acho que esse tema das métricas merece uma discussão maior, porque quando você fala na discricionariedade do setor público, há que se considerar, né, que há uma inteligência do lado de lá, há uma inteligência do lado de cá, e que essa inteligência ela deve prevalecer. Então, existem os momentos certos para que aquele que vai propor preço, vai apresentar proposta, possa questionar essas métricas no sentido de demonstrar quais as dificuldades e os conflitos que elas poderão gerar, né? Muito bem, olha, nós estamos caminhando aqui, são 11h29, tem 2 temas que nós não abordamos assim, de uma forma mais pontual, que é a questão do diálogo competitivo e a questão da execuibilidade da proposta. Então, nós vamos roubar aqui do nosso tempo, antes de entrar nas perguntas, mais uns 10 minutos,
para falar sobre o diálogo competitivo. Eu vou começar essa questão pelo Dr. Jorge, porque é uma opção nova que a lei traz e ela tem uma inspiração já em legislações europeias. Como é que isso pode se dar dentro do contexto brasileiro, Jorge? Como é que tu vê isso sendo colocado à disposição de quem compra e de quem vende? O diálogo será profícuo? Isso vai funcionar? Como você vê isso? Ricardo, tens razão. Essa questão do diálogo competitivo, ela tem uma inspiração europeia e norte-americana também, na Diretiva 24 de 2014 da União Europeia e também dos Estados Unidos, e vai ao encontro daquilo que nós conversamos no início, tá? É a disposição dialógica, tá? Por uma maturidade do setor público e do setor privado, no sentido de convergir as contratações de forma mais vantajosa, considerando o interesse da administração pública, o interesse do atendimento, o atendimento do interesse público primário, e também reconhecendo que o setor privado ele tem as suas necessidades e os seus escopos, os seus objetivos. Então, essa questão dialógica ela é muito importante. E leva em consideração outro aspecto também. Tá? Leva em consideração outro aspecto. Que o setor privado ele tem soluções que não estão ao alcance das estruturas do setor público. O setor público, às vezes, não tem condições de desenvolver determinadas tecnologias, determinadas ferramentas, e ele vai ter que buscar isso no setor privado. Tá? E isso é uma realidade. Isso é uma realidade que o setor público já reconhece muito bem, e a previsão do diálogo competitivo ela vem trazer justamente essa possibilidade. Na lei 1433, o diálogo competitivo está lá no artigo 6º, no inciso 42, também está previsto lá no artigo 28, quando trata das modalidades, já está previsto no artigo 32, já com uma certa detalhamento da aplicação dessa modalidade. Então, a lei já dá umas diretrizes, tá? E o parágrafo 1º do artigo 32 já trata, inclusive, da estruturação do diálogo competitivo, que vai ter aplicabilidade a partir do ano que vem, mas eu estou acompanhando que alguns setores de controle e setores responsáveis pelo encaminhamento das licitações já estão levando discussões aprofundadas de como regulamentar e de como operacionalizar esse diálogo competitivo. Tá? Ele é mais abrangente. Nós temos o procedimento de manifestação de interesse hoje, mas o diálogo competitivo ele difere um pouco, porque ele faz parte, ele é uma modalidade licitatória. Né? Então, agora tem que saber também a que se destina, né? Então, a doutrina e a própria leitura da lei já nos permite ver que as situações em que o diálogo competitivo se faz conveniente é quando o objeto de contratação envolva alguma inovação tecnológica ou técnica, né? E aí o órgão ou a entidade não possa ter a sua necessidade atendida sem adaptação de soluções disponíveis não por seus próprios recursos, mas disponíveis então no mercado, é o que falamos antes, né? Ou então até o diálogo é interessante quando as especificações técnicas do serviço a ser prestado não estejam definidos de forma suficiente pela própria administração. É aquela coisa, a administração ela tem uma necessidade de uma determinada ferramenta, mas ela não tem muito clara ou clara suficientemente as especificações técnicas para essa ferramenta. Então ela vai buscar essa discussão
junto ao setor privado, num diálogo que precede a própria fase competitiva, né? Nós também temos a possibilidade de adoção do diálogo competitivo, caso se verifique a necessidade de definir ou identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer a necessidade da administração, e aí com alguns destaques, tá? Que é a solução técnica mais adequada, ela pode fazer um diálogo justamente para discutir qual a solução técnica mais adequada, inclusive de métrica, né? Mas principalmente em relação às técnicas adotadas na solução de TI, tá? Isso pode ser definido, e aqueles requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, e também pode ser objeto do diálogo, tá? A estrutura jurídica ou financeira do contrato, tá? Ou seja, a métrica de pagamento. Então, tudo isso faz parte de um processo dialógico que integra essa modalidade, mas ela não chega a ser bem uma fase interna, mas opera como uma fase interna, mais pública da licitação, e a partir daí, esse diálogo se mostrando resultante, a partir daí é que a administração pública vai definir os termos da contratação, afinal é direito público, ela impõe, né? É uma relação desequiparada em que o Estado se coloca sobrevalente em relação ao interesse privado, e ela vai colocar as condições que ela definiu, no final das contas, considerando sejam mais adequadas, e aí é que os privados poderão fazer as suas propostas. Você deu assim, uma visão geral, né? Também percebo que é um tema que requer um aprofundamento maior, né? E isso pode mudar muito a relação entre contratante e contratado, diante de que vai exigir uma maturidade e uma corresponsabilidade muito maior entre as partes, né? É o tal do sim, né? Sim para a vida toda, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso, você realmente conseguiu dar esse overview, essa visão geral para nós. Só respeitando o tempo da nossa live, Ferrari, eu gostaria que você desse assim, também uma rápida abordada na questão da execuibilidade. Quais as repercussões, né? Quais os prejuízos que podem ser advindos de você, o órgão público, no caso, definir um preço inexequível ou a empresa privada, o contratado, oferecer um preço inexequível. Porque, veja bem, vocês que nos ouvem, as empresas, elas amadureceram muito na formação do preço de venda. Não é uma questão de ganhar muito ou de ganhar pouco. A questão é que hoje se consegue verificar exatamente os custos que você tem na entrega daquele trabalho. Ferrari. Oi, Ricardo. Acho que esse também é outro ponto bastante importante. Da mesma forma que a importância de você fazer um bom termo de referência, como a gente conversou anteriormente, né? Definir bons critérios, seja critérios de entrega do serviço, seja critérios de seleção do fornecedor. O outro ponto que é após o momento do pregão, que é o que hoje, na maior parte das situações, é feito por pregão, é a execuibilidade da proposta. Hoje, por exemplo, como eu falei, assim, nós temos aí as métricas, e volta a questão das métricas, né? Hoje o governo, principalmente o federal, quando ele contrata posto de trabalho, ele vai lá e faz o seguinte, olha, ele define salários dos postos de trabalho que ele quer contratar. Como ele define esses salários? Ele faz uma pesquisa de mercado com as empresas de recrutamento e seleção e faz uma média. Diz, olha, em média, eu consultei aqui 3 empresas de mercado na área de recrutamento e seleção profissionais, e em média um programador sênior R$9.000. Aí ele diz o seguinte no edital dele, olha, se qualquer empresa que ofertar um preço de um programador, quer pagar um salário de um programador, menos de R$9.000, ela está desclassificada. Ou seja, ela criou um critério de execuibilidade, ok? E isso, a lei permite fazer esse tipo de execuibilidade, está previsto lá na 866, na nova lei, o critério de execuibilidade. Porém, quando ele vai contratar serviços por entrega, que daí é pelas métricas de ponto de função, catálogo de serviço, ele não define a execuibilidade, ele não define um preço mínimo. E aí vai aquela história de novo.
vai lá e pega o menor preço que tem, aquele preço que todo fornecedor que participa da licitação sabe. Esse cara não vai entregar o serviço. Por que não vai entregar? Porque é muito barato. Não tem como entregar. Então, assim, é nesse momento que daí que eu percebo que o órgão público ele deveria executar a questão da execuibilidade. E aí você pode fazer das N formas possíveis. Mas ele pode, por exemplo, fazer a mesma forma que ele faz quando ele está contratando posto de trabalho. Faz uma pesquisa de mercado e define, eu estou contratando ponto de função. Qual é a média que o mercado está cobrando? R$700 por ponto de função quando for tecnologia Java, por exemplo. Ora, qualquer cara que oferecer um preço menor do que R$700, ele entraria em preço inexequível. Aí é aquilo que eu falo que é engraçado. Quando vai se contratar pós-trabalho, se faz uma pesquisa de mercado e fala o seguinte, olha, o preço médio de programador é tanto. Qualquer empresa que ofertar um preço de salário menor do que tanto, ela está fora. Quando é por entrega de serviço, o governo fala assim, não, eu não posso interferir na empresa. Ué, se antes ele podia interferir, dizendo qual o salário que... De novo, aí é aquilo que o Ricardo falou, vale uma live só sobre isso, porque aí são as aberrações que a gente vê. Pode definir um salário, quer dizer, o governo, ele contrata o serviço e diz, ó, você, empresa, tem que pagar o salário. Como que o governo pode definir quanto eu devo pagar um salário de um profissional? Como pode isso? É uma interferência estatal diretamente ligada nas empresas. E tem gente aceitando, que é o que eu falo. Tem empresa por aí aceitando, e as empresas de tecnologia não deveriam aceitar. Empresas de qualquer segmento. Como o governo pode dizer quanto você deve pagar de salário para um profissional? Eu posso contratar, pagar mais, ou posso pagar menos. Por exemplo, assim, agora nesse momento da crise que teve da questão aí do colapso de mão de obra de TI, que ainda está tendo, eu tenho que pagar muito para um programador. Aí chegou o governo e falou assim, ó, você tem que pagar R$9.000 pelo cara. Mas espera aí, mas o mercado mudou, esse cara não vale mais 9 mil, ele vale 12, 13, 14. Aí o governo fala, não, mas você ofertou aquele preço lá na licitação. Não, nós não ofertamos. Quem foi lá e definiu o preço foi o órgão público. Né? Então, essa questão da execuibilidade, só coloquei esse ponto só para mostrar, é uma coisa que é possível de se fazer, o governo deveria fazer mais, e isso evita aquela questão de você depois ter um contrato frustrado. Aquele contrato que não vai te entregar, ele ofereceu aquela unidade de serviço por um valor muito abaixo do que o mercado pratica e, obviamente, ele não vai conseguir entregar. Então, a questão da execuibilidade, Ricardo e demais, é um ponto muito importante. É o antes, o durante e o depois. Né? Antes, preparar um bom termo de referência, uma boa qualificação técnica, ir para o pregão, e quando chegar alguém que oferece um preço menor do que o mercado pratica, é óbvio que tem que ir para uma execuibilidade. E aí você vê muitos setores de governo, público, municipal, federal, do judiciário, falando, não, eu não posso interferir no preço do que o fornecedor. Você não pode interferir desde que aquele preço seja um preço praticado pelo mercado. Né? Aquela história, o preço de uma caneta Bic, todo mundo sabe. Se chega um fornecedor e diz, ó, o preço da caneta Bic é 50% da média que está se entregando pelo mercado, está errado. A caneta ela foi feita com trabalho escravo, qualquer coisa, mas não é o que o mercado pratica. Então, só para não me alongar muito, sei que o tempo está bem, já passou está quase chegando no nosso tempo, a importância da execuibilidade. E o que deve ser, de novo, volta à história do termo de referência. Um bom termo de referência define um requisito para se executar a execuibilidade. Diz a fórmula que você vai utilizar para medir a execuibilidade da proposta. Descreve no termo de referência. Qual a regra eu vou utilizar? Eu estou contratando ponto de função. Como é que eu vou saber se aquele ponto de função tem um preço exequível? Define lá no termo de referência. Se eu estou contratando sustentação, define como é que isso vai medir a execuibilidade. De novo, isso é para evitar que você tenha um contrato e que vai contratar aquela história. Ah, eu preciso contratar pelo menor preço. Beleza, vai contratar pelo menor preço e não vai ter serviço, não vai ter entrega que você espera. Então, isso é muito importante, você definir no termo de referência quais critérios você vai adotar para medir a execuibilidade de uma proposta de preço. E isso é fundamental, porque senão você vai contratar algo que você não vai receber. E aí todo mundo perde, como já falei anteriormente. Então, bem resumidamente, Ricardo, para não tomar muito tempo, acho que seria esse ponto que eu gostaria de colocar. Deu para a gente perceber as dores, né, que essa questão da execuibilidade acarreta. E é bom lembrar que, quando a gente fala em menor preço, é o menor preço quando você compara os iguais entre os iguais. Né? Tu não pode ter o menor preço
numa condição inferior à outra. Quer dizer, tu tem que ter na mesma condição equivalência, similaridade, coisas que são previstas na lei. Muito bem, Ferrari, acho que também é um tema super importante, porque daria para abrir a discussão, mas eu penso que o diálogo é assim a palavra central que a gente resgata desse evento, né? Então é isso, doutor Jorge, Marcelo, por hora, obrigado. Vamos agora verificar nossas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, Ferrari, para você, para o doutor Jorge, se a consulta pública precisa ser publicada nos diários oficiais. Podemos começar ali com o Ferrari. Sim. Ricardo, a consulta pública não existe essa formalidade total. Acho que sim, você publicar no site, você deixar registrado que você comunicou vários fornecedores, é um convite. Eu acho que essa formalidade de publicar no Diário Oficial, acho que não é. Claro, se for uma consulta pública que abrange, que é mais complexa, que né, tem uma visibilidade muito... Mas, em caso de elaboração de avaliação de termos de referência, discussão sobre termos de referência, eu acho que uma boa publicação no órgão, no site, deixar registrado que foi enviado um convite por e-mail, sei lá, por WhatsApp, ou formas eletrônicas, na rede social do órgão público, deixar claro, olha, vai acontecer uma consulta pública para tratar da contratação de serviços. Então, eu acho assim, que não é essa obrigatoriedade, mas sim é importante que você tenha elementos que, se alguém questionar depois, você consiga comprovar facilmente. Olha, foi enviado o convite para várias pessoas, foi enviado convites aí, disponibilizado no portal, nas redes sociais do órgão público. Acho que isso já é suficiente. Ótimo. Doutor Jorge, gostaria de acrescentar algo? A lei atual, a 866, ela prevê a consulta pública devendo ser chamada por diário oficial a partir dos contratos acima de 150 milhões. Tá? No caso da Lei 1433, tá? O artigo 21 coloca: a administração poderá convocar com antecedência mínima de até 8 dias úteis audiência pública presencial à distância na forma eletrônica sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive estudos técnicos preliminares e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Então, está previsto no artigo 21. Tá? Então, poderá convocar, tá, presencial à distância de forma eletrônica. Tá? É o que está disposto na própria lei, na lei 1433. É isso aí, doutor Jorge. É importante citar a lei aí, como eu falei. Quando for, vou construir uma usina hidrelétrica, opa, aí é algo grandioso, mas como são termos de referência de licitações, uma boa comunicação eletrônica com evidências que fique registrado que houve essa preocupação com o órgão público de tornar público essa audiência pública, essa consulta pública, é o suficiente. E bom, eu vejo aqui pelas manifestações do chat que as pessoas ficaram satisfeitas com essa live. Eu também deduzo que as próximas lives elas acontecerão com temas mais específicos, e isso em função do feedback que nós estamos recebendo. Eu queria dizer para vocês, antes de passar a palavra para a Ívia encerrar o evento, dizer assim, olha, tu pode ter a melhor organização do mundo, toda a estrutura que você precisa. Porém, quem vai definir a cara da estrutura, o tipo de trabalho são as pessoas. E finalizando, Ívia, a minha fala, recentemente eu participei de uma homilia e o padre disse assim, olha, o que eu vou falar para vocês, vocês já sabem, tanto ou mais do que eu. Porém, às vezes, vocês esquecem e não praticam. Então, eu acho que esse diálogo, esse estar aqui hoje na live, tem muito disso. Né? A gente está vivendo uma era onde você tem muitas informações e muito da mesma coisa. Porém, não é mais só uma questão de conteúdo, mas é uma questão de forma, da forma. E uma questão muito importante que vale para todos nós, isso para mim é muito forte, porque sou da área de comunicação, é quem está falando e o que está falando. Quer dizer, esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa vivência. Aqui nós trouxemos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas percepções,
para um público de 70 pessoas. Meu Deus, hoje até para fazer reunião familiar está difícil. Até para conseguir que os tios vão no casamento da filha está difícil. Então, conseguir um público dessa natureza, desse gabarito, desse currículo, foi uma vitória incrível para nós. Parabéns, Ívia, parabéns, doutor Jorge, Marcelo, todos vocês aqui que enriqueceram essa manhã, que estou saindo com um sentimento de missão cumprida. Muito obrigado, Ívia, devolvo a palavra para ti. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos, né? O sentimento é o mesmo também, né, Ricardo? A live, como nós falamos, pessoal, essa é a primeira edição nossa, né? Ela foi ampla, né? Trouxemos chuvas de informações aqui. Eu vou reforçar aqui, até coloquei já no chat, se alguém tiver alguma sugestão de um tema, né, que tenha um interesse, gostaria que nós nos aprofundássemos, como o Ricardo falou, nós temos a vivência, nós temos cases, né, aqui, nós temos todo esse apoio jurídico aqui com o Dr. Jorge também, então, assim, a gente tem condições de trazer um conteúdo para vocês, e aí a gente não a próxima live, a gente vai estar comunicando para vocês, a ideia é fazer de 2 em 2 meses, tá? Agradeço novamente toda a dedicação do Dr. Jorge, do Ricardo, do Ferrari, né, Ferrari, em nós termos concebido esse conteúdo. Como o Ricardo falou, o objetivo aqui nosso é compartilhar as informações. Então, a live é uma troca, é tanto conhecimento nosso compartilhado com vocês, como de vocês para conosco. Então, desde já eu agradeço a participação de cada um de vocês também, que fizeram dar esse resultado aqui desse nosso trabalho, que só está começando, tá, pessoal? Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tudo bom? Obrigado. Tchau. Um abraço.